Parte 5. Devo confessar, querida, que tenho negligenciado meu mural de pistas. Minha salgalhada inútil, como sua mãe disse na primeira e única ocasião em que se deu o trabalho de ver o que eu estava fazendo. Na hora, concordei com a observação, mas é claro que fui procurar a palavra no dicionário assim que ela foi embora. Salgalhada, uma atrapalhada, uma mistura confusa de várias pessoas ou coisas, qualquer bagunça absurda. Ah, como adoro sua mãe! Nesses últimos 10 meses em que venho visitando Ben Carver na prisão, tenho ido dormir, muitas vezes, sem prestar atenção à minha salgalhada. A coleção se tornou tão comum que minha mente a transformou numa obra de arte, mais um lembrete de sua partida do que um caminho para tê-la de volta. Só quando li uma anotação de Ben no livro do Dr. Seuss me lembrei de uma observação dos arquivos de Huckleberry. Está lá desde o começo, ou pelo menos desde que comecei meu ritual anual de leitura em seu aniversário de nascimento. Por que sempre negligenciamos as coisas que mais importam? É uma pergunta universal, porque todos os dias, semanas e meses desde seu desaparecimento, entendi que não a valorizei o suficiente. Nunca disse que a amava o suficiente. Nunca a abracei o suficiente. Nunca a ouvi o suficiente. Você provavelmente me diria, como sua mãe tem dito, que eu poderia compensar esse déficit com suas irmãs, mas é da natureza humana sofrer com o que não se pode ter. Já lhe contei sobre Paul, o novo namorado de Claire. Ele deseja muito ter Claire, apesar de ela ter deixado claro que ele pode tê-la. A combinação é desigual. Claire é uma jovem vibrante e linda. Paul não é nem vibrante nem bonito. Quando o conhecemos, sua mãe e eu nos divertimos às custas do rapaz. Ela o chamava de Bartleby, como o escrivão daquele livro, porque ele é palidamente asseado, risivelmente respeitado e incuravelmente desesperado. Eu vi de uma forma mais vil, arrogante. Facilmente entediado. Espertinho demais. Usa casacos feios. Na minha opinião, ele é o tipo de homem que, se não receber atenção adequada, pode causar grande estrago. Essa última frase é uma ideia revisionista? Porque me lembro claramente de ter rido do comentário de sua mãe, mencionando Bartleby, na primeira vez que vimos Paul, irritante e inofensivo e com grandes chances de ser chutado em breve. Só agora vejo o encontro com mais clareza. Claire o levou à nossa casa durante o jogo entre Geórgia e Auburn. No passado, sempre senti um pouco de pena dos rapazes que Claire trazia em casa. Dava para ver nos olhos deles que eles achavam que era grande coisa conhecer os pais da garota, conhecer a cidade onde ela cresceu, que logo encontrariam amor, casamento, carrinho de bebê, etc. Infelizmente, para esses rapazes, o que acontecia era o oposto. Para Claire, uma ida a Tentens costumava ser o início do fim de um relacionamento. Para sua irmã, esta cidade é maculada. As ruas estão maculadas. A casa está maculada. Talvez nós, sua mãe e eu, também estejamos maculados. Pimenta já tinha nos contado sobre o novo paquera de Claire. Ela raramente aprova os namorados da irmã, da mesma forma, Claire nunca aprova os dela. Tenho certeza de que você seria a pessoa que desempataria as disputas, mas nesse caso a descrição que Pimenta fez de Paul foi assustadora e exata. Raramente sinto uma reação visceral em relação a alguém. Ele me faz lembrar do pior tipo de aluno que eu tinha, o tipo que tem certeza de que já sabe tudo o que precisa saber, o que invariavelmente leva a um sofrimento desnecessário. Para ser sincero, o que mais me irritou em relação a Paul Scott foi o modo como ele tocou minha filha na minha frente. Não sou um cara quadrado. Demonstrações públicas de afeto me fazem sorrir mais do que ficar constrangido. Mas, no caso dele, havia algo diferente na maneira como tocou minha filha mais nova que me deixou irritado. Ele a abraçava ao entrar em casa. Mantinha a mão nas costas dela enquanto subiam a escada. Seus dedos se entrelaçavam aos dela quando passavam pela porta. Relendo esse último parágrafo, tudo parece muito inofensivo, os gestos comuns de um homem que está fazendo amor com uma mulher, mas preciso dizer, querida, que havia algo profundamente perturbador na forma como ele a tocava. Ele não desencostava dela, literalmente. Nenhuma vez durante todo o tempo em que ficaram na minha frente. Mesmo enquanto estavam no sofá,
Paul segurava a mão dela até ela se acomodar, então passava o braço por cima dos ombros dela e abria as pernas, como se os testículos precisassem de muito espaço. Sua mãe e eu nos entreolhamos muitas vezes. Ele é um homem que se sente à vontade para dar opiniões e acredita que toda palavra que diz é correta e fascinante. Ele tem dinheiro, o que fica evidente pelo carro que dirige e pelas roupas que veste, mas sua atitude não é de gente abastada. Sua arrogância vem da inteligência, não da carteira. E devo dizer que ele é um jovem claramente brilhante. Sua capacidade de pelo menos parecer informado a respeito de qualquer assunto indica uma memória voraz. Ele entende detalhes com clareza, se não nuances. Sua mãe perguntou sobre a família dele, porque somos do Sul, e perguntar sobre a família de alguém é a única maneira pela qual podemos separar o joio do trigo. Paul começou com o básico, a passagem do pai pela marinha, o curso de secretariado da mãe. Eles se tornaram fazendeiros, sal da terra que complementa a renda com contabilidade e trabalho de temporada com a equipe da Universidade da Geórgia. Como sabe, esse tipo de trabalho de meio período não é incomum. Todo mundo, em algum momento, acaba trabalhando para a instituição. Não tem outros parentes, exceto um tio por parte de mãe que ele raramente via e que morreu no primeiro ano de Paul na Albany. Era devido à solidão na infância que Paul queria uma família grande, segundo ele, um fato que deveria ter agradado a sua mãe e a mim, mas vi quando ela ficou tensa comigo, porque o tom na voz dele indicava como faria para conseguir isso. Acredite, querida, há um motivo pelo qual gerações de pais de família travaram guerras brutais para proteger o conceito da Imaculada Conceição. Depois de contar o básico, Paul chegou à parte da história que fez os olhos de sua irmã ficarem marejados. Foi quando soube que ele havia ganhado. Parece frio dizer que Claire nunca chora por ninguém, mas se você soubesse, minha menina, o que aconteceu conosco após seu desaparecimento, entenderia que ela não chorava porque não havia mais lágrimas. Só para Paul. Enquanto ouvia a história sobre o acidente de carro dos pais dele, senti que algumas velhas lembranças voltavam. Os Scott morreram quase um ano depois de você partir. Eu me lembro de ter lido sobre o acidente no jornal, porque naquela época eu lia cada página para o caso de haver uma matéria relacionada a você. Sua mãe se lembra de ter ouvido uma pessoa na biblioteca dizer que o pai de Paul tinha sido decapitado. Houve incêndio. Nossa imaginação foi longe. A versão de Paul é bem mais floreada, ele certamente é o dono da história, mas não julgo um homem que queira dominar seu passado, e não há como negar que a tragédia exerce um poder sobre Claire. Por muitos anos, as pessoas têm tentado cuidar de sua irmã menor. Acho que com Paul ela finalmente vê uma oportunidade de cuidar de alguém. Se sua mãe estivesse lendo esta carta, ela me diria para ir direto ao assunto. Acho que devo fazer isso, porque a questão é, a inscrição que Ben Carver deixou para mim no livro do Dr. Seuss. Primeiro, é preciso ter as imagens. Em seguida, vêm as palavras. Robert James Valer. Imagens. Ben havia feito e distribuído imagens de seus crimes. Fazia parte de sua lenda, de sua fama. Acreditava-se haver centenas de fotografias e filmes no mercado negro que o mostrava com diversas vítimas. Mas Ben já estava preso. Ele não estava me dando uma pista de seus crimes. Estava me dando pista de sua concorrência. Imagens. Eu já tinha lido essa palavra antes, muitas vezes antes. Assim como todos os suspeitos em seu desaparecimento, o Kleber escondeu o nome de determinado homem, mas aqui estão os detalhes que transcrevi das anotações do delegado investigador no arquivo de seu caso. XXXXXXXXXX, suspeito de perseguição. Jardineiro de temporada na UGA, preso em 1º de abril de 89, 12 de abril de 89, 22 de junho de 90, 16 de agosto de 91 e todas as acusações retiradas. Persegue adolescentes do sexo feminino, loiras, atraentes, de 17 a 20 anos. Fica do lado de fora espiando pelas janelas e faz o que chama de imagens, fotografias ou gravações de mulheres em vários estágios de nudez. Morto em 3 de janeiro de 1992, acidente de carro, a esposa também morreu, tem filho de 16 anos em um colégio interno Alabama. Imagens.
O cara estava vivo quando você desapareceu. Ele perseguia jovens de sua idade, com a mesma cor de cabelo, com a mesma beleza. Será que ele tinha ficado do lado de fora de sua janela fazendo imagens? Será que viu você escovar os cabelos, conversar com suas irmãs e se despir para dormir? Será que viu você no campus enquanto trabalhava com a equipe de lá? Será que ele seguiu você até o Manhattan naquela noite? E de novo quando você saiu do bar? Será que decidiu que as imagens não bastavam? Você pode estar se perguntando como Ben Carver pegou uma cópia de seu caso. Como eu disse antes, Ben é um tipo de celebridade, até mesmo na cadeia. Recebe cartas do mundo todo. De acordo com o delegado, Ben trafica informações. É assim que consegue refeições extras e proteção dentro das perigosas paredes do corredor da morte. Descobre o que as pessoas querem saber e passa tudo a elas a seu bel prazer. Imagens. Como bem sabia que essa palavra, entre todas as outras, não sairia da minha cabeça? Que me faria correr até a parede, procurar na pilha de cadernos, procurando palavras que eu tinha transcrito de seu arquivo quase 6 anos atrás. Depois de 10 meses, depois de 48 visitas, será que Ben passou a me conhecer tão bem? A pergunta vai permanecer sem resposta. Ben é o tipo de psicopata que afirma gostar do vento para direcionar suas velas, mas de vez em quando tenho que vê-lo enfiar a mão na água, como se fosse um remo, e mudar o curso. E com uma palavra, imagens, ele mudou o curso de minha vida. O nome do cara era Gerald Scott. O filho dele é o novo namorado de sua irmã mais nova.